Sejam bem-vindos para mais uma edição do Quem Sabe Fala, é uma iniciativa da ACIF que hoje tem então como convidado Francisco Freitas, da Clínica de Podologia de Famalicão, que é associado também da ACIF, e vamos manter uma conversa para tentar perceber como tem sido esta situação de pandemia, como tem sido vivida neste setor de atividade em particular. Francisco, obrigado por se ter disponibilizado para conversarmos um bocadinho nesta iniciativa da ACIF, e eu começava por tentar perceber como é que está em termos de atividade, ou seja, como é que a clínica tem estado e como é que também tem sido o seu trabalho nesta fase em que já estivemos confinados, agora estamos em vários processos de desconfinamento. Como é que tem sido o pós e agora também como é que foi toda esta situação em termos da sua atividade? Olha, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à CIF a oportunidade e também deixe-me vos parabenizar, porque de facto acho que estas são iniciativas de salutar, de saudáveis. Eu por acaso tive a oportunidade de ver outros setores de atividade que já por aqui passaram neste programa, neste formato, desde os bares, restauração, cabeleireiro, agência de viagens, óticas, urbanizaria, pronto. Relativamente à minha área específica, a podologia, aquela que me diz respeito, como sabemos todos, é uma área, portanto, do profissional de saúde, de contacto físico. Portanto, uma das coisas que nós sabíamos quando havia o confinamento era, de facto, evitar esse contacto. Portanto, respondendo à segunda parte da sua questão, começando, portanto, pelo início, o confinamento foi complicado, porque eu pura e simplesmente tive que encerrar mesmo. Cerca de um mês e meio, porque as normativas da Direção-Geral de Saúde apontavam exatamente nesse sentido. É também o tipo de atividade também que não dá para fazer pelo telefone, nem pela via online digital, tem que ser mesmo pessoalmente. Exatamente. É evidente que alguns pacientes mandavam por fotografia, que é por telemóvel ou por outros meios de outras plataformas, mesmo em termos de redes sociais. Contudo, houve uma ou outra situação que, de facto, tive que ir a fazer as chamadas urgências, que isso estava perfeitamente tipificado, autorizado, com um rigor muito grande de cuidados em termos de asepsia, portanto, em termos de evitar o contágio entre podologista, doente, podologista, como é lógico. Mas, por isso, simplesmente, digamos que 99,999% encerrado mesmo. Relativamente agora a esta parte do desconfinamento que o Bruno referiu, o Centro de Podologia de Famalicão, como os colegas que eu tenho acompanhado, estamos a retomar, e não digo a normalidade, até porque não sei quando e se vamos atingir a normalidade prévia a esta pandemia. Sinceramente, desconfio, no meu e noutros setores de atividade. Agora, de facto, vamos devagarinho, porque nota-se também, eu noto que houve uma quebra grande, claro que sim, mesmo agora a retoma está a ser muito lentamente, isto quase faz-me lembrar aquela coisa do sapo, tartaruga e outras coisas, cada um tem o seu ritmo de andamento e, de facto, está a andar no meu setor devagar. Também, diz o outro, devagar se chega ao longe e os pés têm que ir bem orientados. Mas sente que ainda há muito receio por parte dos clientes, ou seja, daqueles habituais e também eventualmente de alguns novos que possam surgir, sente que ainda há muito receio das pessoas em recorrer aos serviços, mesmo necessitando deles? Era exatamente aí que eu queria chegar, com esta linha de pensamento, precisamente aí. De facto, nota-se um receio, porque nós vemos isso em termos sociais, na rua, se nós não estamos eventualmente com a máscara, as pessoas olham para o chão, desviam-se e tal. Portanto, quando há necessidade de haver um tratamento mais físico, como é o nosso caso, dos profissionais de saúde, de facto nota-se as pessoas com receio e daí faz com que a afluência à consulta seja menor. Nota-se perfeitamente que as pessoas vão mesmo só em último recurso, quando não aguentam mesmo, quando estão mesmo bastante aflitas. Não tem havido ainda, e eu pelo menos falo da minha realidade, de Famalicão, mas que é comum aos colegas em termos de geral, não há aquela consulta profilática, não tem havido aquela consulta de prevenção, de atenção. Por exemplo, um tema muito importante na nossa área, na podologia, é a diabetes, o pé diabético, é bastante importante. E muitas das vezes o tratamento mais eficaz no pé de um diabético é a prevenção. Portanto, é antes que chegue a lesão,
a úlcera, a unha encravada, um calo, enfim, pequeninas coisas que às vezes se tornam muito sérias, não é? E esse tipo de formato, esse tipo de consulta, de facto, não tem existido muito, muito menos. Ainda não estamos na normalidade, não. Também em muitas áreas de atividade há necessidade de uma certa adaptação a esta nova realidade, também nas formas de atendimento, e também sabemos que muitas vezes as dificuldades são também novas oportunidades. No caso da sua área de atividade e no caso da podologia, vê também essa janela de oportunidades, se podemos chamar assim, e se também em termos do atendimento e daquilo que era a sua forma normal de trabalhar, se houve necessidade de muita adaptação e muita mudança também para responder a estas novas situações e circunstâncias também que são necessárias. Certo. Certo. Em termos de janelas de oportunidades, francamente, no meu setor de atividade não vi. Não vi, referindo àquilo que há um bocado conversávamos, nessa linha, não vejo janela de oportunidades no meu setor de atividade. Não há uma patologia nova que tenha surgido, portanto, não existe. Relativamente às outras condições, claro que sim. Tivemos que nos adaptar, por exemplo, cumprindo todas as regras e as normativas preconizadas pela DGS, pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente, por exemplo, na sala de espera, fazer o espaçamento, logicamente disponibilizar quer máscaras, quer o gel álcool gratuitamente ao paciente. Eu estou a dizer isto porque eu não subi o preço da consulta, mas assumi os custos, como é lógico, que existe. Portanto, este espaço também é para falar nisso, nessa realidade. Portanto, existe um custo, claramente um custo acrescido, relativamente às máscaras, aos dispositivos todos que nós temos, os EPIs, portanto, os equipamentos de proteção individual, assim como, por exemplo, também o agendamento das consultas, de uma forma mais cirúrgica, muito mais... Se bem que eu, particularmente, não gosto de fazer as pessoas esperar. Mas, de qualquer maneira, agora, mais cuidado temos para não acumular pessoas na sala de espera, na consulta mesmo, portanto, dentro do consultório. Só em casos específicos é que o paciente deve levar acompanhamento, por exemplo, um idoso, uma criança, enfim. Agora, um adulto, dito perfeitamente normal, que muitas vezes vai acompanhar, deve-se evitar. Portanto, todos estes constrangimentos, digamos, normais, o Centro de Podologia Famalicão, como qualquer outra instituição neste setor, viu-se obrigado a cumprir, como é lógico. É porque é por todos, não é? Por saúde nossa e de terceiros, por todos nós. Portanto, se todos nós, cada um de nós, contribuir um bocadinho àquilo que nos diz respeito, vamos tentar, enfim, combater esta pandemia. Acredita de alguma forma que estas novas regras que agora somos obrigados a cumprir serão uma situação que se vai manter, ou seja, mesmo depois de passar esta situação, se é que vai passar totalmente ou quanto tempo também vai demorar a passar, mas considera que essas novas regras poderão também ser uma boa aprendizagem para o futuro e para algumas delas serem mantidas, porque efetivamente são regras importantes que provavelmente nós não cumprimos, mas que serão importantes de cumprir sempre, não é? Em termos de higiene, claro, em termos de proteção, essas situações todas. Claro que sim. Aliás, vejamos outros países, mais até do Oriente, não é? Que antes, previamente a esta pandemia, era natural, nós já estávamos habituados a ver o povo oriental a usar máscara. Mas isto também tinha que ver, muitas vezes, também com a questão da poluição e nesse tipo de países. Relativamente à nossa realidade, vejam se me entendem, esta é a minha opinião. Nós, eu refiro mais europeus, na Europa do Sul, mas mais portugueses, eventualmente, nós temos que ter alguma austeridade, isto é, temos que ser bem orientados. Veja-se os exemplos que neste momento estão a ocorrer. Abriu-se um bocadinho o desconfinamento e nós, estou a dizer nós portugueses no geral, mais jovens, menos jovens, abusamos um bocadinho. E o que é que isto pode resultar? Vendo um bocadinho no futuro, pode resultar no outro confinamento. Portanto, relativamente à questão que o Bruno me colocou, eu sinceramente não sei. De propósito, tenho fugido à informação em demasia. Também temos que estar minimamente informados, porque há muita informação, mas também há muita contra-informação. E depois há opiniões mais avalizadas, há opiniões menos avalizadas, cada um dá o seu bitite, como se costuma dizer. E muitas vezes, de facto, a comunidade científica, ela própria, há um desconhecimento deste novo coronavírus. Portanto, é extremamente complexo fazer futurologia nisto. Agora, os meios que não é desejável, e eu vou a qualquer sítio, como qualquer famalicense, qualquer português, enfim, qualquer pessoa no mundo,
vamos a um supermercado, temos que ir de máscara. Vamos ser sinceros, não é agradável. Claro. Não é agradável, não é? Portanto, há coisas que nós aprendemos, comunidade, sim, claro que sim, mas todos nós estamos desejosos de nos despirmos destes equipamentos que, em nossa opinião, estão a mais, não é? Estão a mais para a nossa normalidade. Agora, quando é que ela vai ser atingida? Eu acho que ninguém sabe. A resposta é o tempo dirá. No outro dia, um alto responsável de um organismo mundial dizia que não havia normalidade entre 2 a 3 anos. Não sei. Não sei. Acho que pensarmos no dia a dia e ir vivendo um dia de cada vez. Essa frase já se usava muito, mas neste contexto faz muito mais sentido. Exatamente. É que cada um de nós, profissionais de saúde ou não, devemos cumprir aquilo que nos diz respeito, porque nós vivemos em sociedade. Então, quer dizer, nós vivemos em sociedade. É evidente que os profissionais de saúde têm uma responsabilidade acrescida, como é lógico, não é? Acrescida. Mas qualquer um de nós, sociedade, a temos também. Há pouco falava nesse também, e voltando também para o setor, para os diferentes setores de atividade, falava na questão dessas novas regras exigirem também um investimento, exigirem também que os comerciantes, e dependendo das áreas de atividade, tenham esse custo acrescido em termos da sua prática, da sua atividade. A minha pergunta é no sentido de tentar perceber se, na sua opinião, era importante também existirem algumas medidas em termos do governo, medidas que pudessem apoiar também os comerciantes e todos os que desenvolvem a sua atividade, se era importante ter essas medidas de apoio e também, por outro lado, se recorreu também a algumas das medidas que foram lançadas pelo Governo nesta fase complicada. Claro que é importante, até porque há negócios ou setores de atividade que foram a zero. Veja-se aquilo que eu acabei de dizer no meu exemplo. Houve mês e meio, que posso dizer que de receitas entrou praticamente zero. Mas as despesas, essas estão lá. Portanto, não querendo politizar a sua questão, é evidente que, independentemente da cor partidária do cor do governo, o governo tem que apoiar. Tem que apoiar de uma maneira ou de outra, mas de facto, muitas vezes estes apoios, permitam-me a expressão, são um bocado falácias, porque mas eu não percebo nada de números, de contabilidades, nestas partes não percebo nada, mas tenho verificado aqui ou ali que, de facto, às vezes costuma-se dar com uma mão, tira com outra. Eu não estou a criticar concretamente, estou a criticar concretamente este governo, mas não quero politizar, porque provavelmente qualquer outro faria algo semelhante. Relativamente ao meu setor de atividade, eu noto que neste momento, há uns anos, sou trabalhador de categoria, trabalhador independente, a recibo verde, sim, recorri ao apoio, portanto, é uma proporção relativo aos rendimentos que eu apresentei nos últimos trimestres, não é? E de facto foi um apoio, como diz o outro, mais vale pouco do que nada, não é? E é evidente que esse apoio também entrou, estamos a falar num apoio que nem de perto nem de longe chega ao ordenado mínimo nacional. Atenção, muito menos que isso. Não é? Mas que depois também vai ser tributado, esse apoio também é tributado, em sede de IRS, assim como também na parte da segurança social. Portanto, eu não me estou a queixar do apoio, foi o apoio que foi, e eu recorri a ele, e tudo bem, quando nós também somos cidadãos. Mas considera que existe algum tipo de apoio específico que fosse necessário, que considere que fosse importante, não só nesta fase, mas também provavelmente em termos futuros, porque, ou seja, nós estamos nesta situação, estamos já em desconfinamento, mas é uma situação que se vai prolongar no tempo e, portanto, a minha pergunta também é tentar perceber nesse sentido se acha que existirá alguma medida específica que considere importante ou que pudesse ser importante para a manutenção do centro e para o futuro da atividade. Eu sinceramente aí vejo a forma de outra maneira. Eu acho que cada um de nós, independentemente do seu setor de atividade, temos que nos reinventar, temos que nos adaptar à realidade. Reinventar no sentido de tentar ir buscar outras oportunidades, outro tipo de situações e não viver, enfim, subsídio dependente. Quer dizer, nós temos que lutar, temos que nos esforçar. Nos setores de atividade, mais facilmente do que outros. É certo que eu posso falar do meu, devo falar do meu setor de atividade, não é fácil. A verdade é que não é fácil, porque eu posso ter algumas ideias, mas as pessoas têm que entrar pela clínica dentro, não é? Por exemplo, vamos ver um setor muito forte no nosso concelho, o setor têxtil, ou na Bacia do Ave. Eu tenho, enfim, alguns familiares na área, um senhor amigo tem uma forte empresa têxtil,
que reinventou, começou a fazer máscaras agora que neste momento as máscaras já se dão, já se oferecem quase, não é bem assim, mas quase. Mas, por exemplo, está a fazer EPIs, até para exportação. Ou seja, há determinado tipo de setores que de facto dá para reinventar, sem estar sempre à espera enfim, de quem está por trás do apoio, Estado, das medidas de apoio, mas é evidente que também vamos ser sinceros, Bruno. O nosso país, eu estou a falar no nosso país, neste caso não estou a falar no nosso concelho, não tem estrutura, não temos poder para alimentar, para apoiar ad eterno qualquer setor de atividade. Porque esta fatura nós vamos pagá-la todos, não é? Todos estes apoios que uns estão a ter mais que outros, é certo, nós vamos pagá-la. Portanto, eu acho que não, eu percebo a sua questão, mas não podemos estar sempre à espera desse tipo de apoios, porque senão, quer dizer, assim era bom, não é? Não gostava, era fácil. Não é? Aliás, até nós, até neste Conselho, temos algumas medidas específicas deste Conselho, que são de salutar, mas isso, lá está, não quero estar a politizar o assunto, mas relativamente à minha questão em particular, que eu estou aqui na qualidade de podologista, eu vejo desta maneira, eu tenho que tentar, como se costuma dizer, esgravatar, haver novas, abrir oportunidades, como é lógico, claro que sim, mas de uma forma, enfim, paulatina e com calma, sempre cumprindo as regras de atualidade, porque neste momento estamos em estado de alerta, salvo erro. É assim que vamos entrar amanhã em estado de alerta. Vamos entrar amanhã, exatamente, portanto já não estamos em estado de emergência e tal, mas eu prevejo que vamos outra vez voltar a regredir. Precisamente nessa questão da previsão que eu ia falar, porque vivemos também uma fase em que, por muito boa vontade que os diferentes setores de atividade tenham e os comerciantes tenham em abrir as suas lojas, em cumprir tudo aquilo que está estabelecido, aqui também é preciso também o outro lado, que é a parte do consumidor, ou seja, não basta apenas estar com a porta aberta e querer muito, é preciso também que do lado dos consumidores também exista essa confiança. A minha pergunta é no sentido de tentar perceber, e já percebi que tem uma visão também se calhar um pouco, não diria pessimista, mas se calhar realista, de que poderemos ter que recuar novamente, mas a minha pergunta era tentar perceber se essa parte do consumidor e de ganhar confiança e de ter confiança, se na sua ótica vai demorar muito tempo e se será um processo que vai levar algum tempo até as pessoas readquirirem novamente os hábitos e terem alguma tranquilidade quando recorrem aos diferentes serviços. Exatamente, isso vai de uma forma paulatina e aquilo que estávamos a falar anteriormente. É evidente que se nós abrirmos, nós sociedade, se abrirmos tudo, depois começa outra vez a haver casos novos, casos infectados, casos mortos, etc, etc. Portanto, depois vamos regredir. Portanto, aqui, onde é que está a razoabilidade? Depende da consciência de cada um de nós. Mas, por exemplo, no meu setor de atividade que encaixa nesta questão, acho eu, muita gente ainda está em teletrabalho e acrescido a isso a tal confiança, e estando em teletrabalho, usam menos os pés, usam menos os membros inferiores. Não utilizam, por exemplo, botas em biqueira de aço ou coisa do género. Perdão. Portanto, de facto aí, por exemplo, diminui, assim como o Bruno estava a dizer e bem, é preciso que nós, consumidores, é preciso também ir a restaurantes, é preciso ir aos supermercados, é preciso ir a todos os setores de atividade para a economia começar a evoluir outra vez para que cresça, mas tem que ser de uma forma sustentada e cumprindo todos nós, setores de diversa atividade, todas as regras. Portanto, é como se costuma dizer a pescadinha de rabo na boca, não é? Ou todos nós cumprimos, então não saímos dali. Vamos andar para trás, para a frente, para trás, até que se descubra uma cura concreta, ou então uma vacina, não sei. E nesta fase, Bruno, em minha opinião, é muito incerto, quer dizer, é muito incerto. Esta é a minha opinião muito sincera, não é? Sim, às vezes poderei ter uma visão pessimista ou realista, não sei. O tempo nos dirá, não é? O tempo nos dirá. Falava precisamente e falava da questão do teletrabalho e também, ou seja, esta questão do teletrabalho também faz com que tenhamos, muitos de nós, novos hábitos, nomeadamente poderemos falar se calhar em termos de mobilidade, temos menos necessidade ou tentamos mover-nos menos. Isso poderá também trazer alguns problemas ao nível daquilo que estamos a falar, na parte da podologia. De que forma também é que vê esses novos hábitos, concretamente também no teletrabalho, se isso poderá, ou seja, trazer novas patologias ou novas necessidades em termos da sua área e em termos da podologia?
sem dúvida nenhuma. Aliada à podologia, eu também tenho uma pós-graduação na área da postura. E então, por acaso já fiz alguns artigos relativamente a algumas regras, algumas dicas, isto está tudo inventado, não é? Isto aqui ninguém está a inventar nada. Às vezes são pequeninas sugestões que, de facto, até os associados da ACIF, os associados ou as pessoas que estão a ver este espaço, podem, de facto, olha, não me tinha lembrado nisso, e de facto muita gente está em teletrabalho. Por exemplo, devemos organizar o nosso espaço de trabalho. Parece que dão pequeninas o computador, por exemplo. Se possível, a mesa ter uma superfície estável. Isto porque nós, muitas das vezes, nos nossos locais de trabalho, as coisas já estão numa perspectiva até ergonómica, mas nas nossas casas temos que nos adaptar. Não temos propriamente a mesma logística que temos no nosso setor. Às vezes até temos melhor, depende, não é? Mas, por exemplo, as cadeiras devem ser boas, tanto com possível regulável, em altura. Apoio na zona lombar também é muito importante. Uma coisa muito importante, Bruno, é o monitor estar na linha do horizonte. Vemos diferente. Muitas das vezes, às vezes estamos virados ora para um lado, ora para o outro. Isso, em termos da tensão que faz cervical e da cervical por aí abaixo, até a lombar e mesmo até os membros inferiores, inclusivamente, faz uma carga brutal. Se forem 10 minutos, não é por aí, mas se for horas seguidas durante um dia laboral, uma jornada, depois tem repercussões claramente. Outra coisa muito importante é, se permitir, e com bom senso permite certamente, a cada hora, digamos, de trabalho, de estarmos sentados, mais ou menos a cada hora, convém levantarmos, 3, 4 minutos, não é preciso muito, fazer uns alongamentos, esticar as pernas, dar uma voltinha, beber uma água, seja o que for, voltar a sentar, não é mau. Outra coisa muito importante também é os nossos pés estarem apoiados os dois no chão. Ou então imagine uma enciclopédia, salvo seja, ou aquelas listas telefónicas antigas, para pôr o apoio no chão, mas os dois pés apoiados a 100%. Não é só as pontas nem os calcanhares, os dois pés. Porque isso faz com que haja um relaxamento de toda a musculatura, principalmente a musculatura posterior das pernas, que depois vai para a região lombar, da região lombar para cima. Portanto, temos que ver o circuito cabeça-pé, pé-cabeça, nos dois sentidos. Por exemplo, não devemos trabalhar no sofá, que às vezes colocamos aqueles apoios ou almofadas para pousar no portátil, mas se repararem, se estivermos no sofá, que pode ser teoricamente muito confortável, volta e meia estamos a mudar de posição, o que torna, portanto, é desconforto. Outra coisa, independentemente, isto é mais para as senhoras, mas nós cavalheiros também se emprega, não devemos cruzar as pernas. Portanto, seguir a lógica de estarmos sentados, dois pés apoiados, são os dois pés mesmo. Não devemos cruzar as pernas por vários motivos, até porque muitas vezes, todos nós já reparamos nisso, se nós cruzarmos as pernas, às vezes há um fenómeno de parestesia, ou seja, há ali uma compressão do nervo, tipo adormece a perna, aquele formigueiro, mas também pode ser a parte circulatória, varizes, muito menos em grávidas, isso cresce o... Portanto, por exemplo, o rato, quem trabalha com o rato no computador, devemos ter um plano inclinado na mão onde está o rato, cerca de 12 graus. Isto, pronto, são números, alguns estudos dizem 12 graus, outros nem tanto, outros dizem 15, enfim. Isto já é uma parte mais específica, muito técnica, mas muitas vezes evita-se uma patologia muito frequente, que é o síndrome do canal cárpico, que é uma coisa que acontece aqui no pulso e que muitas das vezes as pessoas até têm que fazer uma pequena cirurgia e tal. Pronto. São tudo pequenas dicas que acho que são pertinentes. Lá está, eu não disse nada de novo, mas provavelmente estou-me a esquecer de algumas dicas, mas são de facto importantes, pelo menos relembrar. E este espaço que a CIF disponibiliza, acho que também é um bocado nesse sentido. Também, no fundo, estamos a fazer um bocado de serviço público, mais para a comunidade famalicense, é certo, e mais para os associados à CIF, mas também acho que é interessante este serviço, no fundo. Claro que sim, e também deixar essa informação que, como disse, não é propriamente uma novidade, mas convém sempre relembrar e fazer esse despertar da mente para essas situações. Já há pouco também dizia que, em termos de novas patologias, ou seja, não prevê que esta nova normalidade possa trazer, de alguma forma, novas necessidades, mas será importante, se calhar, recordar algumas dessas necessidades que já existiam,
mas que nesta fase se calhar serão importantes, e essa do teletrabalho é também uma delas. E já agora também, e já que estamos também a falar nesta situação, poderemos também tentar aproveitar aqui para divulgar um bocadinho aquilo que faz o Centro de Pedologia de Famalicão, e também onde está e de que forma também que as pessoas o podem contactar, porque estas dicas que deixamos são importantes, mas certamente poderão existir outras necessidades, e também convém, e podemos aproveitar este espaço, para deixar aquilo que são os serviços que presta no Centro de Pedologia de Famalicão, e também de que forma é que as pessoas podem recorrer aos serviços, desde que é também um associado da ACIF, e que, portanto, também é um espaço que cumpre promover e divulgar também esses serviços. Se quer também aqui deixar um bocadinho desses serviços que presta, e de que forma também é que os associados da ACIF, e não só, os chamalicenses em geral, podem também recorrer aos serviços. Obrigado pela oportunidade. Portanto, o Centro de Pedologia de Famalicão situa-se nas traseiras da Câmara Municipal, no edifício Lusíada. Já que vou fazer agora 19 anos de existência no final do ano. Disponibilizamos consultas de podologia e de postura também, por marcação através da página, enfim, do Facebook. Também tem um site que é www.postura.pt, onde estão os contactos. Disponibilizo desde já a toda a comunidade que nos está a assistir, também, dentro do possível, dar dicas, se possível, orientações pelas redes sociais. Portanto, as pessoas não têm que se deslocar lá. Também acho que se assim pudermos, por que não estar a fazer isso? Em termos da podologia hoje, como digo, o Centro de Podologia de Famalicão foi a primeira clínica a abrir em Famalicão, exclusiva de podologia. Antigamente, eu lembro-me, há 18 anos e tal atrás, lembro que as pessoas não faziam ideia nenhuma o que é que fazia um podologista, que é o profissional de saúde, que trata portanto, o pé, o membro inferior, as suas repercussões, portanto, faz qualquer lesão que haja a nível do pé, e podem querer cá imensas lesões, desde os 8 meses aos 80 e tal anos, enfim, não há idades para recorrerem ao serviço, à consulta de podologia. Como é lógico, todos sei também que, geralmente, em alguns eventos também ligados ao desporto que se realizam no Conselho, que faz também também costuma estar presente, também a apoiar os atletas. Também é um serviço que, eventualmente, e também quem pratica desporto, que muitas vezes necessita também de vários aconselhamentos e vários serviços. Desde o desportista, por exemplo, já fiz várias assistências no pós-exercício. Por exemplo, os peregrinos também já fiz todos os anos, este ano infelizmente não, como é lógico, mas os peregrinos a Fátima, também esse tipo de apoios. De facto, existe uma panóplia de situações que o podologista pode e deve intervir. Há um bocado falávamos no pé diabético, que é fundamental. Eu, por acaso, também tenho a oportunidade de ser podologista da Associação de Diabéticos de Famalicão, já desde a sua origem, já há uns anos largos. Portanto, de facto, é um serviço que é uma área que eu ia dizer há um bocadinho. Nós somos profissionais de saúde, e qualquer que seja o profissional de saúde, devemos trabalhar sempre em equipa multidisciplinar. Isto é, eu devo reconhecer os meus limites quando já não é da minha área. Então, vai para o médico ortopedista, vai para o dermatologista, vai para o endocrinologista, vai, enfim, para a medicina interna, para a pediatria, qualquer área que seja, não é? É preciso uma reabilitação física, vai para a fisioterapia. Bom, todos nós devemos ter os nossos limites. Por exemplo, o podologista, uma das coisas que faz também é palmilhas. Palmilhas, assim como, aliás, neste programa já passou aqui a parte o setor das ópticas. Portanto, os óculos, enfim, são personalizados, devem ser personalizados. Também já há standardizados, não é? Mas devem ser a lente do meu olho direito, deve ser para o meu olho direito, que por acaso até, eventualmente, ou quase sempre, é diferente do olho esquerdo, assim como aos pés. Portanto, nós fazemos um estudo biomecânico, em estática ou em dinâmica, se for necessário, para aquele doente. Depois fazemos, se for necessário, como é lógico, palmilhas, que há diversas palmilhas, para aquele doente, mediante a patologia. Pode ser crianças até para ajudar na sua marcha, aquela criança que cai e tropeça frequentemente, que junta os joelhos. O pé raso, que é muito, muito conhecida, muito comum, muitas das vezes é normal. A maior parte das vezes é normal. O pé raso é normal até uma determinada idade e até determinados ângulos. É normal. Portanto, se é normal, vamos deixar que assim seja e vamos deixar que evolua sem interferir. Mas às vezes não é normal, então temos que ajudar para o normal funcionamento, para o normal desenvolvimento
do pé, e depois os membros inferiores e também superiores e coluna, não é? Assim como, por exemplo, agora voltando ao oposto, imagina um idoso ou uma idosa que tem artroses, que tem falta de tecido adiposo, que é muito frequente, ou seja, o pé fica mais magrinho. A pessoa pode ter uns quilinhos a mais, mas o pé fica mais magrinho, ou seja, todas as superfícies ósseas vão contactar mais com as superfícies, com irregularidades do passeio, e faz com que haja mais joanete, calo, enfim, há toda uma panóplia de situações que o podologista pode e deve intervir no ser humano. Sendo que também, e acrescento eu agora aqui, que é muito importante muitas vezes e muito mais a prevenção do que depois quando já estamos a sofrer com alguma situação, sendo que também, ou seja, deixar também a mensagem de que é importante as pessoas não deixarem arrastar e também não se deixarem levar por esta situação mais complicada da pandemia e não terem esse problema de recorrer aos serviços sempre que são necessários, sempre que sentem essa necessidade. Caminhamos já para o final desta nossa conversa e, nesse sentido, deixava uma última questão, uma última mensagem, tentando perceber também de que forma é que toda esta situação alterou a sua vida pessoal e profissional, como é que tem sido também essa adaptação e, em termos de futuro, também aquilo que prevê que vai acontecer até podermos, não diria regressar à normalidade que tínhamos antes, mas a uma aparente normalidade que seja semelhante à realidade que tínhamos antes. Ou seja, o que é que também prevê para o futuro e também de que forma é que se tem adaptado e de que forma é que tem vivido esta situação que é nova para todos, ao fim e ao cabo. Exatamente. Eu vou utilizar, relativamente à parte profissional, acho que já disse aquilo que acho que estamos esclarecidos. Relativamente à parte pessoal, vou utilizar, se a minha filha me permitir, com certeza que me permite, utilizar uma expressão que ela curiosamente disse precisamente ontem, minha filha mais velha, que disse o seguinte, virada para o irmão do meio, que disse o seguinte, olha, nós agora estamos mais unidos, passamos tanto tempo juntos, é evidente que também deu asa, dou a oportunidade para andar mais à batatada, entre aspas, e partilharem o computador nas aulas, etc, etc, os telemóveis, a televisão, etc. Claro que, e vamos ser sinceros, não é fácil, naquela primeira fase, estar em casa com 3 filhos. Não é fácil. Uma mais pequenina, e depois os outros maiorzinhos. Claro que não é fácil, porque o nível de tolerância também diminui a qualquer pessoa. Portanto, com ou sem filhos, independentemente do nível de tolerância de cada um de nós. Mas, de facto, olha, eu gosto muito de cozinhar, deu para cozinhar e reinventar, enfim, algumas receitas e tal, e inventar algumas coisas, umas chegam bem, outras menos bem. Estou a utilizar a parte um bocadinho do humor, mas, de facto, qual é a solução que nós temos? É tentar enfrentar este problema que assola todo o mundo de uma maneira mais ou menos simpática, não é? Claro que sim, houve períodos, como todos nós, famolicenses, como todos nós, portugueses, como toda a população, momentos difíceis, momentos que se notava que nós estávamos, numa forma geral, mais deprimidos. O facto de ir visitar os pais e ficar no resto do chão, olhar para o segundo andar, dizer adeus, mandar um beijinho à distância. De facto, nós precisamos de afetos, precisamos de abraços, precisamos de contacto humano, nós latinos, não é? E nesse aspecto pessoal, agora as coisas, graças a Deus, estão a melhorar, mas, como eu digo, vamos ver, em termos de futurologia, vamos ver, vamos indo e vamos vendo com calma, para não precisarmos a marcha atrás toda outra vez, não é? Francisco, agradeço mais agora, uma vez. Desculpe, Bruno, só uma questão que acho que bem até que foi, mesmo provavelmente para terminar, a rúbrica que vocês assistem daquela do Sem Medo, também é espetacular, porque de facto é um bocadinho, acho eu, nesta perspectiva de, com cuidados, ir aos comerciantes, ir aos serviços, dos associados, claro, para a população que vá, nós consumidores, sem medo, mas com cuidados, de facto, tentamos retomar a hipotética normalidade. É também tentar transmitir essa mesma mensagem de confiança também naquilo que é feito, tentar também que todos recuperem essa confiança para realmente voltarmos a uma aparente normalidade, a uma normalidade semelhante àquela que tínhamos antes deste início de pandemia. Agradeço também, em nome da ACIF, os reparos, também as elogios. Agradeço mais uma vez a disponibilidade para esta conversa com a ACIF e estamos, como é óbvio, sempre disponíveis para, não só para os associados, mas para toda a comunidade e estaremos cá certamente para esse futuro que se espera gradual de melhoria e de regresso a essa normalidade.
Muito obrigado. Muito obrigado ao dispor. Muito obrigado.